Então, vamos lá, amores meus. Seguinte, a gente agora precisa entender que nosso passo número 2 envolve o que a gente chama de questões prejudiciais. E aí, a primeira coisa que eu quero que você visualize são os artigos para os quais nós vamos nos direcionar. Então, reparem, quando a gente pensa no passo a passo preliminar 1, né? Então, o nosso passo a passo preliminar 1 é causa extintiva da punibilidade. Observada se há causa extintiva da punibilidade, a gente já sustentou, já indicou os dispositivos legais, por isso mesmo, nós fizemos lá as nossas remissões, marcamos de marca-texto rosa ou sublinhamos de roxo, né? Beleza, agora a gente vai para o artigo 92 do Código de Processo Penal. Então, o nosso caminho é, primeiro, o artigo 107 do CP, e dentro do artigo 107, você fez as remissões para as outras hipóteses de causa extintiva da punibilidade, né? Então, vamos lá, olha para cá, espera aí. Vermelhinho. Então, 107 do Código Penal. Agora, a gente tem que analisar se existe alguma prejudicial de mérito. Então, a gente vai observar o artigo 92 e o artigo 93. Mas, Ana, eu nunca sei direito essa diferença entre questões prejudiciais e questões preliminares. Então, reparem, as prejudiciais são o nosso item 2, as preliminares o nosso item 3, no nosso passo a passo preliminar. Mas vamos dar uma olhada primeiro no artigo 92 e no artigo 93. Olha o que diz o artigo 92. E aí, marca texto amarelo para a gente marcar o que é importante, tá? Marca-texto amarelo é um marca-texto de atenção. É um artigo que nos interessa? Sim, é um artigo que nos interessa. Ana, eu posso marcar esse artigo 92 em marca-texto azul, porque é um tema que eu vou suscitar como preliminar na resposta? Eu prefiro que não, para evitar estruturação de peça, tá? Então, vamos botar marca-texto amarelo, que é o marca-texto de atenção. Você vai lembrar na hora, tá bom? Por causa do P vezes 2. Prescrição e outra causa extintiva da punibilidade. Prejudiciais, preliminares, ok? Então, olha o 92. Se a decisão sobre a existência da infração depender de solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso, até que, no juízo cível, seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Então, olha para cá. Se a decisão sobre a existência da infração depender de solução de controvérsia, que o juiz repute séria e fundada sobre o estado das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso. Você já entendeu? Daqui você extrai tudo que você precisa para você depois formular o seu pedido, se na hora aparecer uma prejudicial de mérito. Então, vamos tentar entender. Espera aí, esse artigo 92 é o que a gente chama, gente, de prejudicial, heterogênea, de suspensão obrigatória. Ana, não entendi, não. Calma. Parágrafo único. Se o crime for de ação pública, o MP, quando necessário, promoverá a ação civil ou prosseguirá na que tiver sido iniciada com a citação dos interessados. Beleza. Agora, olha o artigo 93, que a gente também vai botar lá o marca-texto amarelo, tá? Se o reconhecimento da existência da infração penal depender, novamente, existência da ação penal, depender, então aqui, ó, existência da infração depender, ok? Então, se a existência da ação penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, da competência do juízo cível, e se neste houver sido proposta a ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá. Então, se houver sido proposta, o juiz criminal poderá. Ficou claro? Desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente. Então, agora, vamos tentar entender, nesse caso,
Olha só, no artigo 93, o juiz marcará o prazo de suspensão. Então, é um prazo determinado, tá? Então, agora eu preciso que você entenda essa questão sobre o que seria questões e processos incidentes. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa é a seguinte. Quando a gente pensa, e aí lembra que eu falei do conflito de competência? Então, pode ser que no curso de um processo surja uma discussão outra que precisa ser solucionada para que o processo possa, então, prosseguir. Então, eu vou te dar um exemplo. Imaginem que o réu esteja sendo processado por um crime de estelionato. E a denúncia deixe muito claro que esse estelionato foi praticado através de um documento falso. Aí o réu chega para o juiz e diz assim, mas o documento não era falso. E realmente, nesse meu exemplo, se o documento não for falso, não teve estelionato. Lógico, gente, que o juiz vai ter que parar tudo nesse processo e primeiro descobrir se o documento é falso ou não. Porque isso é uma questão prejudicial. É uma questão da qual depende a discussão principal de mérito. Entenderam? Então, uma questão prejudicial é uma questão que tem que ser solucionada para a gente descobrir se o crime realmente existiu. Ficou claro? Isso é uma prejudicial de mérito. Exemplo, olha essa. O cara está sendo processado pelo crime de bigamia. Pô. E aí ele chega e diz assim, eu não sou bígamo, porque o meu casamento anterior é nulo. Gente, isso é uma questão prejudicial. Porque se o casamento anterior for realmente nulo, não tem bigamia, né? Então, antes do juiz decidir sobre a bigamia, precisa esperar a decisão cível sobre a anulação do casamento anterior. Entenderam? Ah, e se o processo no cível ainda não tiver sido proposto? O MP pode propor. Olha lá o que dizia o parágrafo do artigo 92. Então, a prejudicial é uma questão que tem que ser dirimida, solucionada, antes de se decidir o mérito principal, porque dela depende a existência daquele crime. Ficou claro? Por isso que a gente costuma dizer assim, olha, as prejudiciais podem ser de natureza penal ou extrapenal. Olha o exemplo que eu falei. Veja, a falsidade do documento no estelionato é de natureza penal. Mas a anulação do casamento na bigamia é de natureza cível, viu? Agora, a questão prejudicial é sempre ligada ao direito material, ou seja, vai afetar se aquele crime existe ou não, se aquilo é crime ou não, entenderam? E elas são autônomas. Gente, uma anulação de um casamento pode andar independentemente da existência de uma bigamia, né? Veja, um documento pode ser falso sem que tenha estelionato. Agora, se o estelionato estão dizendo que foi praticado através do documento falso, eu vou precisar primeiro discutir se o documento é falso ou não. Entendido? Beleza. Veja, as questões prejudiciais, quando penais, veja, tipo documento falso, pode ser dirimida pelo próprio juiz criminal. Mas, quando é extrapenal, tem que ser pelo juízo competente lá. No caso da anulação do casamento, vai ser o juízo de família, né? Entendido? Então, assim vai, tá? Agora, as questões preliminares é diferente, são questões processuais, tipo a incompetência do juízo, a suspeição do juiz, a ilegitimidade de parte, se já existe coisa julgada, se já existe litispendência, são hipóteses processuais. E aí estão previstas no artigo 95. Então, presta atenção para você entender isso aqui. Olha só, a gente tem o PPP vezes 2. Primeiro P, prescrição e outras causas extintivas da punibilidade. Segundo P, prejudiciais de mérito. E aí as prejudiciais de mérito, artigos 92 e 93 do CPP. E as preliminares? Preliminares, artigo 95 do CPP, ok?
Agora, reparem, gente, quando a gente pensa nas questões prejudiciais, é como eu falei ali, pode ser que a questão prejudicial seja uma questão a ser solucionada pelo próprio juiz penal. Aí a gente fala que ela é uma homogênea. E quando é que ela é heterogênea? Quando ela é da competência de outro juiz que não o penal. Geralmente é o juiz cível, tá? Então, aí a gente fala que ela é heterogênea. Quando eu penso nas questões prejudiciais heterogêneas, que são da competência de juízo diverso do criminal, veja, elas podem ser de suspensão obrigatória, é o caso do artigo 92. Por quê? Porque eu não posso decidir de jeito nenhum. Aqui o juiz criminal jamais vai poder decidir sobre a anulação de um casamento. Nunca. É competência absoluta cível, ok? Agora, ela pode ser de suspensão facultativa. Então, as de suspensão obrigatória são aquelas que versam sobre, ó, deixa eu tirar isso aqui, estado das pessoas. O que é isso? Estado civil das pessoas. É estado civil, capacidade e cidadania. Então, essas hipóteses, se o tema for se ele é casado ou solteiro, divorciado, enfim, estado civil. Se é alguma coisa relacionada ao casamento. Se é alguma coisa relacionada à capacidade do indivíduo, certo? Imagine que ele seja incapaz ou qualquer coisa assim. Bom, imagine que seja uma hipótese de menor de 18 anos, ok? Ou ainda, não é nem o menor de 18 anos não, gente. É capacidade algo do tipo assim, imagine essa hipótese, capacidade o juiz pode dizer, olha, vou absolver esse réu porque ele é inimputável, né? Não é isso não, vamos imaginar essa hipótese aqui, essa é a hipótese perfeita. Imagine que o indivíduo tenha sido denunciado, esteja sendo processado por um crime de roubo, e aí ele chega no processo e diz assim, eu sou menor, ou eu sou de menor, tem maneira de falar assim. E aí o que acontece, gente, é que ele falou isso, só que ele não tem documento de identidade, nem certidão de nascimento. Você sabia que existem várias pessoas que não têm certidão de nascimento? E aí a gente olha para a cara do sujeito e vê que tá nítido que ele tem mais de 18. Mas eu só posso provar a idade dele se eu tiver o documento civil competente para isso. E aí o documento civil é a certidão de nascimento ou o documento que a substitua. Se ele não tem certidão de nascimento, esse processo criminal vai ter que parar, aí vai ter que entrar no cível para fazer o que a gente chama de súplica do registro de nascimento. E aí vai ter que fazer lá exame para saber a idade do cara e tudo mais para poder tirar a certidão de nascimento dele, depois que comprovar que ele tem mais de 18 anos, aí o processo vai poder continuar. Entendeu? Então, é essa hipótese. Quando o cara não tem certidão de nascimento, por exemplo. Não é porque ele não tem com ele, não, gente. Ele não tem mesmo porque ninguém nunca registrou essa pessoa, sabe? Aí, nesse caso, porque se fosse só ele não tem com ele, faz uma identificação criminal. Mas não é isso. É uma pessoa que nunca teve uma certidão de nascimento, entendeu? Isso acontece. Então, nesse caso, o processo crime, o juiz criminal vai ter que suspender o processo criminal para aguardar lá no cível a decisão final da súplica do registro de nascimento desse indivíduo. Ficou claro? Hipótese agora de suspensão facultativa. É outra questão que não seja estado das pessoas. Então, o que é estado das pessoas? É capacidade, estado civil e cidadania. Ok? Ana, e a suspensão facultativa? Outras matérias. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você tenha um crime, o indivíduo foi denunciado, é um crime de ação penal privada, violação de marca ou patente. Só que existe no cível um processo discutindo quem é o titular da marca. Então, peraí, o juiz criminal, já que esse processo cível sobre a titularidade dessa marca já está tramitando, o juiz criminal provavelmente vai suspender o processo criminal.
E aí vai suspender o processo criminal por quanto tempo? Vai especificar um prazo. Se no final desse prazo o processo civil lá não andou, o juiz criminal vai decidir de forma incidental. Agora, o que ele decidir aqui não faz coisa julgada fora deste processo, ok? Entendido? Agora, as questões homogêneas é o próprio juiz criminal a dirimir. E exemplo de questão homogênea, novamente, veja, uma falsidade documental no estelionato, certo? Quer ver outro exemplo de uma questão prejudicial homogênea, gente? A gente já falou sobre isso? A exceção da verdade no crime de calúnia. Então, olha só, prejudiciais heterogêneas. Exemplos: anulação do casamento no crime de bigamia, reconhecimento da posse ou da propriedade num crime contra o patrimônio, nulidade de patente no crime contra a propriedade imaterial. Exemplos de prejudiciais homogêneas, que são resolvidas pelo próprio juiz criminal. Falsidade documental no estelionato, exceção da verdade no crime de calúnia, suspensão do processo para apuração de um eventual falso testemunho, são hipóteses de prejudiciais homogêneas. Ficou claro, gente? Entendido? E aí vamos lembrar que o artigo 138, parágrafo 3º, traz a exceção da verdade. Então, o que eu quero que você faça? Para você lembrar, tá? Que é uma prejudicial homogênea. Você vai chegar lá no título do código, olha só, tem lá o artigo 92, né? Em cima do artigo 92, porque eu não quero que você faça a remissão no artigo 92. Por quê? Porque o artigo 92 são as prejudiciais heterogêneas de suspensão obrigatória. O artigo 93 são as prejudiciais heterogêneas de suspensão facultativa, ok? Então, o que eu quero agora é que você se lembre que a exceção da verdade é uma questão prejudicial. Então, o que você vai fazer? Você vai lá no título, que está lá, olha, em cima do artigo 92, tem assim, questões e processos incidentes, certo? E ali em cima do artigo 92, você vai colocar, veja, do ladinho lá das questões prejudiciais, o artigo 138, parágrafo 5º, parágrafo 3º, que é a exceção da verdade, para você lembrar que a exceção da verdade é um exemplo de questão prejudicial, mas não é nem a heterogênea de suspensão obrigatória, nem a heterogênea de suspensão facultativa. Agora, olha só, gente, cuidado, porque a gente é preguiçoso, né? Então, às vezes, a gente fala assim, questões prejudiciais obrigatórias ou questões prejudiciais facultativas. O que é isso? Gente, questão prejudicial obrigatória é a prejudicial heterogênea de suspensão obrigatória, que nem a bigamia, tá? Agora, presta atenção, o que eu quero que você faça? Na hora, se você vislumbrou no enunciado da questão, então vamos para o nosso melhor exemplo, seria a bigamia. O enunciado mostra que o indivíduo está sendo acusado pelo crime de bigamia, mas que existe um processo em curso, ou, ainda que não exista, existe uma situação clara de anulação do casamento anterior. É uma prejudicial, não é? Então, lá nas preliminares, você vai colocar assim, preliminarmente, cumpre ressaltar que não há que se falar em crime de bigamia, uma vez que o casamento anterior do ora acusado é nulo. Motivo pelo qual, na forma do artigo 92 do Código de Processo Penal, requer a Vossa Excelência a suspensão do processo até que decidida a anulação do casamento no perante o juízo competente, que é o juiz civil. Entendeu? Então, olha só, quando você olha lá o artigo 92, eu mandei você marcar o que você quer, 92. Se você quiser ressaltar, pode até pegar uma canetinha vermelha. E, artigo 92, se a decisão sobre a existência de infração depender de solução que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso. Então, qual é o pedido que você vai fazer quando surgir uma preliminar de uma questão prejudicial? Ou seja, cuidado, porque a palavra preliminar aqui significa tem que ser discutido antes. Então, preliminarmente,
Ressalte-se que não há por que se falar em crime de bigamia, uma vez que o casamento anterior é nulo, havendo, inclusive, processo cível em tramitação para que se discuta a anulação do casamento. Desta forma, requer a Vossa Excelência a suspensão do processo, porque o processo criminal não pode continuar enquanto não ficar resolvida a questão cível, ok? Então, suspensão do processo é o que você pede quando você tem uma prejudicial obrigatória e, ainda assim, uma prejudicial, facultativa. A diferença é que na prejudicial obrigatória, o juiz tem que suspender. Na prejudicial facultativa, ele pode. Na prejudicial obrigatória, ele tem que suspender e tem que esperar a questão cível ficar resolvida, com trânsito em julgado. Na prejudicial facultativa, ele suspende por um prazo e lá no final desse prazo, ele retoma o processo, ele pode até prorrogar a suspensão, mas se não, ele decide incidentalmente, mas o que ele decidir aqui não vai fazer coisa julgada fora da esfera penal, ok? Não afeta, portanto, a questão cível, certo? Entendido, gente? Então, com isso, a gente viu as questões prejudiciais. Agora, a gente precisa entender quais são as preliminares. E aí, as preliminares, gente, novamente, são aquelas previstas no artigo 95. Fato é que as preliminares, eu quero que agora sim você vai marcar de azulzinho, mas pode ser sublinhado de azul, tá? Então, vamos fazer diferente, sublinhar de azul. Poderão ser opostas às exceções de... E aí, eu queria que você observasse uma coisa importante. Olha só. Quando a gente leu o artigo 396, ou ainda o artigo 406 do CPP, a gente observou que o artigo 396 e o artigo 396A vão falar, deixa eu achar aqui, que serão também opostas no prazo de 10 dias às exceções. Então, agora eu preciso muito que você preste atenção no que eu vou te mostrar, tá? Deixa eu achar ele aqui. Oh, meu Deus do céu. Tá cá em cima, cá para baixo. Tchá, 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 tchá. Não, esse é o 396. Tem que estar no 396A. Cadê? Peraí, peraí. Vamos lá. Nem aqui tá. Não coloquei o artigo, não. Vamos nós. Presta atenção para você entender, tá? Vou pegar o código aqui, porque eu achei que tivesse no slide, mas não tá. Então, vamos para cá. Quero que você preste atenção no que eu vou ler. Olha o artigo 396. Diz o artigo 396, tá? Olha só. 396A. 396A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Parágrafo 1º. A exceção será processada em apartado, nos termos dos artigos 95 a 112 do Código. Muito bem. E aí, o que eu quero que você faça? Quero que você vá aqui no artigo 396A, parágrafo 1º, e faça uma remissão para o artigo 95. Só que o artigo 95 está escrito dentro do próprio parágrafo. Então, basta você passar um marca-texto no artigo 95, ok? Por quê? Olha só, gente. Quando o réu é citado, vamos pegar aqui uma folha branca, e aí vamos prestar atenção nisso. Então, foi oferecida uma denúncia. Oferecida a denúncia, o juiz vai analisar se rejeita ou se recebe. Se ele receber, ele vai citar o acusado e, dentro desse prazo de 10 dias,
que o acusado tem contados da citação, ele tem que apresentar a resposta à acusação, com fundamento no artigo 396 e 396-A, mas, se houver uma das hipóteses previstas no artigo 95, além de apresentar a resposta, ele teria que apresentar uma exceção. Exemplo, o juiz é suspeito, então o advogado vai apresentar a resposta à acusação e vai apresentar uma outra petição junto de exceção de suspeição. Ah, não, Ana, é uma hipótese de incompetência do juízo. Beleza? Então, você vai apresentar a resposta à acusação e vai apresentar uma exceção de incompetência em apartado. É outra petição. Só que na hora da nossa prova, gente, não podem cobrar duas peças. Então, se a última palavrinha, a palavrinha mágica, a última coisa que aconteceu no enunciado da nossa questão foi a citação, é para você apresentar uma resposta à acusação. E aí você vai pegar aquilo que seria objeto da exceção e vai colocar como uma preliminar na resposta. Ficou claro? Ok? Ana, então não existe a possibilidade de eu ter que apresentar uma exceção em separado? Até existe, mas nós vamos ver na próxima aula, não agora, tá? Então, agora, o que eu preciso que você saiba é que tudo aquilo que está dentro do artigo 95, que seria objeto de uma peça em separado chamada exceção, você colocaria, ou vai colocar, como uma preliminar na resposta à acusação, ok? Até porque todas elas acabam levando à nulidade. Então, você tem que colocar como preliminar na resposta. Ana, na vida real você faz como? Na vida real eu faria as duas coisas. Na vida real, na resposta à acusação que eu apresentasse, eu colocaria as preliminares e apresentaria também a exceção em separado, entendeu? Mas o que interessa aqui é que o nosso item de número 3, dentro da PPP vezes 2, é exatamente questão preliminar. Serão opostas as exceções de suspeição do juízo, incompetência de juízo, litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada, ok? Agora, eu precisava que você soubesse um detalhe importante. Veja só, as exceções, e aí eu vou fazer aqui uma regrinha de 3, mas eu não quero que você faça isso no VAD, porque você não pode escrever no VAD, tá bom? Então, eu só estou te mostrando. Veja, a exceção de suspeição, a exceção de incompetência do juízo, essas duas aqui, ó, são o que nós chamamos de exceções dilatórias. Agora, essas aqui, litispendência, ilegitimidade de parte, coisa julgada, são exceções peremptórias. Ana, eu não entendi. Olha só, quando a gente viu ação penal privada, né, a gente falou assim, olha só, provavelmente você lembra disso, tem a perempção na ação penal privada, não tem? Peremir é morrer. Perempção é a morte do processo. Por que a exceção de litispendência, a exceção de coisa julgada e a exceção de ilegitimidade de parte são exceções peremptórias? Porque se eu chego e digo assim, esse réu não pode ser processado outra vez pelo mesmo fato, ne bis in idem, ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato. Então, gente, olha só, se esse é um segundo processo, por um fato do qual ele já foi processado e o processo anterior já acabou, já está extinto, já transitou em julgado, tenha sido ele absolvido ou condenado, não importa, ele não pode ser processado de novo pelo mesmo fato. Então, eu preciso pedir o quê? Que esse processo aqui seja extinto. Eu quero a morte desse processo, porque ne bis in idem. Ficou claro?
Ah, peraí, é litispendência. Vamos lembrar o que é litispendência? É quando a pessoa já está sendo processada, já tem um processo em curso pelo mesmo fato. A diferença é que quando eu falo que existe coisa julgada, eu estou dizendo que ele já foi processado por este fato, não importa o resultado que deu lá, se foi condenado ou absolvido, mas ele já foi processado e não pode ser de novo. Na litispendência, existe um processo contra ele pelo mesmo fato, já em curso, e não podem ter dois. Então, eu vou pedir a morte desse processo. Eu vou pedir que o processo seja extinto. Então, na exceção de litispendência, na exceção de coisa julgada e na exceção de legitimidade de parte, imagine que seja um crime de ação penal privada e o MP ofereceu denúncia. O MP pode oferecer denúncia em crime de ação penal privada? Não. Então, existe legitimidade de parte. Esse processo tem que ser extinto. Ficou claro? Então, quando a exceção é peremptória, e são exceções peremptórias, a exceção de litispendência, a exceção de coisa julgada, a exceção de ilegitimidade de parte. Neste caso, as exceções impõem a morte desse processo. Se o juiz entender que realmente existe coisa julgada, o processo tem que ser extinto. Se o juiz entender que existe outro processo em curso pelo mesmo fato, é litispendência, o processo tem que ser extinto, esse agora, né? Ah, se existe ilegitimidade de parte, o processo tem que ser extinto. Ficou claro? Ok? Da mesma forma, quando existe uma exceção, agora, da mesma forma não, de outro jeito. Se existe uma exceção de suspeição do juiz, se esse juiz é suspeito, eu tenho que substituir o juiz, mas o processo não vai acabar. Eu só vou mudar o juiz. Esse juiz que é suspeito tem que ser afastado desse processo, ele tem que se afastar do processo. Ah, o juiz é incompetente. Então, se o juiz é incompetente, eu estou dizendo que ele é incompetente, o processo tem que ser remetido ao juízo que seja competente. Não é? Entendeu? Então, é isso que eu preciso que você enxergue aqui, tá? Então, quando a exceção é dilatória, o processo vai demorar mais. Porque, veja, se o juiz for incompetente, vai ter que remeter o processo para outro juízo, aí os atos vão ter que ser ratificados e tal. Ou, se o juiz for suspeito, ele vai ter que se afastar, vai ter que chamar outro juiz, vai demorar um pouquinho mais. Mas o processo continua com outro juiz ou em outro juízo. Agora, na litispendência, na ilegitimidade de parte, na coisa julgada, o processo tem que acabar, ele tem que ser extinto, ok? Não se esqueça disso, isso é importante porque lá na frente, na hora que a gente for fazer o pedido dessa preliminar, isso vai fazer diferença, certo? Entendido? Então, todo mundo entendeu que no nosso passo a passo preliminar número 3, o que a gente tem, essa aula demora um pouquinho mais, porque eu tenho que ensinar essas preliminares, gente, e essas prejudiciais, enfim, o nosso PPP vezes 2 vai ser usado agora, vai ser usado em memoriais, vai ser usado em apelação, mesma coisa. Então, eu preciso que você saiba isso direitinho, tá? Então, o que a gente precisa? Eu preciso que você se lembre que aquilo que seria objeto de exceção vai ser colocado na resposta à acusação como uma preliminar. E aí eu preciso que você faça aqui um link bonitinho, tá? Qual é o link? Vamos apagar isso aqui, ó. Remissão. Olha só, gente, que coincidência. Nosso passo a passo 3, né, nosso passo número 3, são as questões preliminares. Nosso passo número 4, calma aí, são as nulidades. E aí, olha só que coincidência, a primeira nulidade prevista no Código de Processo Penal. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: incompetência, suspeição do juiz, inciso 2, ilegitimidade de parte. Então, vamos pegar aqui, ó, nessa exceção de suspeição, e vamos fazer uma remissão para o 564.1. Na exceção de incompetência, 564.2. Na exceção de legitimidade de parte, opa, 2 não, 1. Na exceção de legitimidade de parte, 564.2. Desse jeito, a gente já descobriu, peraí, se houver suspeição do juiz, eu já sei que, além de falar que existe suspeição, eu vou ter que falar que o processo é nulo. Ah, se existe incompetência do juízo,
além de falar que existe incompetência, eu vou ter que mostrar que há nulidade. Na ilegitimidade de parte, também. Tudo bem? Entendido? E aí, só para lembrar, quando é que eu vou descobrir se o juiz é suspeito? Quando é que eu vou descobrir que o juiz é impedido? Gente, suspeição, a exceção de suspeição, ela é oposta tanto nas hipóteses de suspeição quanto na hipótese de impedimento. É o 252 e o 254 do CPP, ok? Tranquilo? Então, artigo 252, impedimento. Artigo 254, suspeição. Qual é a diferença? As hipóteses de impedimento são de ordem objetiva. E esse rol que está aqui no 252 é um rol taxativo. Para ser impedimento, tem que estar aqui no 252, ok? Agora, o 254 é um rol exemplificativo. Tranquilo? Entendido, gente? Ana, mas como assim um rol exemplificativo? Vamos lá. Teve um desembargador aqui no Rio de Janeiro, muitos anos, que ele era fanático pelo Flamengo. E toda vez que tinha uma causa do Flamengo no tribunal, ele dizia, não posso participar do julgamento, porque eu estou emocionalmente comprometido, eu não consigo ser imparcial nesse caso. Aí ele se afastava do caso, porque ele entendia que ele era suspeito. Então, a suspeição é amigo, inimigo, credor, devedor. Só que eu tenho que ler a lei. Só que existem outras hipóteses de suspeição que não aquelas que estão previstas ali, ok? Foi exatamente por isso, vamos lá, no caso da Marielle Franco, a promotora de justiça que estava lá à frente da investigação chegou num determinado momento que ela pegou e se afastou. Por quê? Porque surgiu lá alguma coisa lá envolvendo o porteiro, negócio de portaria do Bolsonaro e tal, e ela era eleitora do Bolsonaro, adorava o Bolsonaro e tal. Então, ela falou, sou suspeita, vou me afastar do caso. Entendeu? Não tem nada escrito lá sobre você é eleitor de, entendeu? Mas é uma hipótese que demonstra uma ausência de imparcialidade. Ana, suspeição e impedimento atingem o Ministério Público? Sim, atingem juízes, membros do Ministério Público, serventuários da Justiça, o oficial de justiça, o escrivão, né? E também os peritos e intérpretes, ok? Essa aula vai ficar por aqui, a gente continua na próxima. Um beijinho, até lá.